Bom, o oxigênio dissolvido, gente, é também uma variável extremamente importante dentro da limnologia, tá? Uma coisa que eu queria falar com vocês, que eu deveria ter falado isso na primeira aula, na aula síncrona, pessoal, é que vocês poderiam ir construindo uma tabela para vocês ir aprendendo como é que vocês constroem um banco de dados em limnologia. E ir colocando nessa tabela todas as variáveis que a gente for aprendendo durante a disciplina. Né? Isso é importante quando você for, por exemplo, construir um relatório técnico. É importante que você tenha todas essas variáveis e as grandezas dessas variáveis também, tá? E vocês vão fazendo essa tabela, vira o caderno assim, né? Ao contrário, para você poder fazer uma tabela inteira, né? Com várias colunas, porque é assim que a gente trabalha em limnologia. A gente vai construir uma tabela com todas as variáveis e e vocês podem ir anotando nessas variáveis, nessa tabela, as características de cada uma dessas variáveis. Eu acho que fica importante, eu acho que fica fácil de estudar, de você ter isso na cabeça, assim, tá? Toda vez que eu falo sobre física-química da água, me vem na cabeça as tabelas que eu construía no mestrado, no doutorado, dos dados abióticos, porque depois você tem uma tabela só de dados bióticos. Porque essas tabelas vão sendo construídas para que depois você possa jogar uma estatística e, né, dependendo da análise que você vai fazer, e cruzar esses dois dados, que foi exatamente isso que eu fiz tanto no mestrado como no doutorado. Né? Você vai obtendo esses dados, tanto os bióticos como os abióticos. No meu caso, biótico, eu usei as plantas aquáticas, tanto no mestrado como no doutorado. Mas eu tenho colegas que usaram fito, eu tenho colegas que usaram zooplâncton, eu tenho colegas que usaram peixes, né? Você tem que, dentro de limnologia, tem gente que pode usar tudo, né? Mas você tem que estudar muita coisa, porque cada organismo tem a sua peculiaridade. Então, eu, tanto no mestrado como no doutorado, o organismo biótico que eu usei para unir os meus dados bióticos e abióticos foram as macrófitas aquáticas, tá? Que era que eu me identificava mais, né? Mas eu tenho os meus colegas que trabalharam com fitoplâncton. Eu tenho um aluno agora que está trabalhando com fitoplâncton, né? Augusto, ele está trabalhando com fitoplâncton, está trabalhando com perifíton, que é o fitoplâncton que se adere nas raízes das macrófitas, é uma comunidade aquática específica, né? Então, e para cada um você tem uma metodologia diferente para analisar, né? No caso de macrófitas, a gente faz uh, o cálculo de biomassa, no caso de fitoplâncton, a gente tem que analisar o biovolume, né? Peixe, você tem a biometria, tá certo? Então, para cada um, metodologia diferente, mas todos os trabalhos de limnologia precisam ter, para serem completos, precisam ter o aspecto biológico da comunidade que você está trabalhando, né? Tá certo? Então vamos lá. Oxigênio dissolvido. O agente oxidante mais importante em águas naturais é o oxigênio molecular dissolvido, o O2. A concentração de oxigênio dissolvido em um corpo d'água qualquer é controlado por vários fatores, sendo um deles a solubilidade do oxigênio em água. Da onde vem esse oxigênio? Esse oxigênio nas águas naturais ele vem de dois processos. Um, da dissolução do ar atmosférico para a água. Então, o oxigênio que está no ar, ele tem, sim, influência sobre os corpos d'água. E pela fotossíntese, né? Que um dos produtos da fotossíntese, além da água, é a produção de oxigênio. E as perdas de oxigênio são causadas de que forma? Oxidação, respiração de organismos aquáticos, nitrificação, que é um processo na formação de nitrito, que a gente vai ver a partir do nitrogênio, que a gente vai falar mais para frente, que aí tem a ver com os nutrientes, né? E oxidação química abiótica de substâncias.
tá? Então, esse gráfico aí do lado, né, não é um gráfico, é uma figura, um esquema, né, ela mostra a atmosfera, o oxigênio entrando, aerando aquela água, né, sendo utilizado por organismos biologicamente ativos, né, e ocorrendo na parte do hipolímeno a oxidação química abiótica. Veja que ele tem o local, né? Vocês podem ver o oxigênio atmosférico, depois ele aera, né? O local onde você tem os organismos biologicamente ativos. E na parte mais próxima do hipolímeno é onde você vai ter o processo de nitrificação e aí sim oxidação química abiótica. Tá? E aí a flecha ao contrário, né, mostra na parte do hipolímeno a respiração de animais e plantas, né, a produção de CO2 e HCO3, que a gente vai falar também, quando a gente for falar de pH, e a liberação para o ar atmosférico do CO2 atmosférico, tá? Então, os corpos d'água também têm uma participação na produção de CO2 atmosférico, tá? E esse processo de nitrificação é um processo que tem a ver com eutrofização, que tem a ver com o aporte de nutrientes para os corpos d'água. Então, a poluição aquática, ela também influencia indiretamente na produção de CO2 para a atmosfera. Não sei se vocês sabiam disso, mas essa figura ficou bem clara, né? Fatores que influenciam a solubilidade do oxigênio na água: altitude, pressão, temperatura, salinidade, velocidade e tipo de fluxo de água, né? Velocidade corrente, estação do ano, né? A época do ano, que a gente chama de estação, né? Quantidade de material em suspensão e nutrientes e mata ciliar, tá? Então, esses são os fatores que vão influenciar a solubilidade na água. Vejam que são muitos fatores, né? Que vão influenciar essa quantidade de oxigênio na água, tá? Como é que a gente expressa, né, a grandeza? Como é que a gente expressa oxigênio na tabela que vocês estão construindo aí? Em microgramas por litro menos 1. E esse litro é Lão, viu, gente? É L maiúsculo mesmo, que é uma convenção. Não é L minúsculo, é uma L maiúsculo. Então é microgramas por litro menos 1, tá? Se for para volumes. E se for para saturação de oxigênio, que a gente também pode ter saturação de oxigênio, que aí é o oxigênio dissolvido dividido pelo nível de saturação vezes 100. E aí a gente tem a saturação de oxigênio. Os equipamentos que a gente usa, eles dão tanto oxigênio dissolvido como a saturação de oxigênio. E os dois vão para a tabela, tá? Que a saturação é em porcentagem, que é a quantidade máxima de oxigênio que pode ser dissolvida na água em determinada pressão e temperatura. Então a gente usa muito oxigênio dissolvido, mas eu particularmente olho muito mais para a porcentagem de saturação, a parte de saturação de oxigênio que eu olho mais, né? Mas os dois a gente leva para a tabela. Como a solubilidade dos gases em água diminui com a elevação da temperatura, a quantidade de oxigênio que se dissolve a 0 graus, que também é uma convenção, que a 0 graus a quantidade que dissolve é 14,2 microgramas por litro, é mais do que o dobro da que se dissolve a 35 graus Celsius, que é de 7 microgramas por litro, né? Então, a solubilidade de gases ela vai diminuir de acordo com a elevação da temperatura, tá? Então, se eu tenho ambientes aquáticos com uma temperatura muito alta, eu vou ter menos oxigênio, ok? Então, olha lá, pessoal, essa tabela, né, a relação entre temperatura e solubilidade do oxigênio, mostra lá, 0 de temperatura, eu tenho 14,6 de solubilidade de oxigênio, por microgramas por litro. Agora, quando eu tenho, por exemplo, uma temperatura de 20, 25 graus, eu tenho 9,2 ou 8,6, mais ou menos, de oxigênio, de solubilidade de oxigênio. Isso
é a nossa realidade, né? Porque a temperatura da água aqui eu já medi no meu doutorado, acho que a temperatura mais alta que eu medi na água foi 27 graus, porque a temperatura da água não é a mesma temperatura que a gente tem no ambiente terrestre, né? A temperatura da água é menor do que o que a gente tem no ambiente terrestre. Então, um dia que estava, sei lá, 38 graus Celsius no ambiente terrestre, na água estava 27 graus, né? E isso interfere na quantidade de oxigênio da água, tá? Então, desse modo, águas de rios ou lagos que são aquecidas artificialmente, como resultado de poluição térmica, que isso pode acontecer, como, por exemplo, em usinas, né, a operação de usinas geradoras de energia elétrica contém menos oxigênio dissolvido. Então, isso é um impacto ambiental sério e grave, né? A difusão do oxigênio dá-se principalmente pelo seu transporte em massa d'água. O padrão de distribuição de oxigênio em ecossistemas aquáticos é inverso ao do gás carbônico. Claro, né, gente? Então, se vocês observarem aí a figura, o gráfico 1, ele mostra, você tem a profundidade que está mais ou menos 5 metros, né? Nem é uma profundidade tão grande, né? 5 metros. Nós temos uma temperatura que vai de 26 a 31 graus, né? A 31 graus Celsius, aproximadamente, a temperatura. Conforme é estratificado, está mostrando uma estratificação, né? A temperatura, você tem uma temperatura mais alta na superfície e conforme você vai chegando no fundo, essa temperatura vai diminuindo. E juntamente com ela, você pode perceber, né? No gráfico, o oxigênio também diminuindo, juntamente com a temperatura, veja que eles são diretamente proporcionais, né? E o CO2 aumentando conforme você vai chegando mais para o fundo. Você diminui o oxigênio e aumenta o CO2, tá? É óbvio, né, gente? A parte da respiração vai produzir CO2, né? Então a parte do fundo ela é anóxica, tem mais CO2, são inversamente proporcionais. Diminui o oxigênio e aumenta o CO2. E oxigênio e temperatura são diretamente proporcionais. Acabei de falar sobre isso, né? Que é o oxigênio dissolvido, ele se comporta de maneira diferente em ambientes tropicais e temperados, né? Porque eu falo para vocês dos dois estarem alinhados, né? Na diminuição. Veja que a temperatura cai e o oxigênio cai junto com ela, né? Nos ambientes tropicais e nos ambientes temperados, o oxigênio ele se comporta diferente porque ele acompanha bem a temperatura, mas ele não cai tão desesperadamente como no ambiente tropical. Fatores controladores indiretos da concentração de oxigênio, né, gente? Então, extensão do período de estratificação térmica. Então, quando essa estratificação térmica continua por algum motivo naquele corpo d'água, não desestratifica, não tem vento, não tem nada, né? Grande concentração de material orgânico. Toda vez que um corpo d'água ele recebe uma grande quantidade de matéria orgânica, pessoal, podem ter certeza que aquele ambiente vai ter pouco oxigênio. Por quê? Muita matéria orgânica, principalmente no ambiente tropical, cujas temperaturas são muito altas, vai ter uma ação muito grande dos decompositores, que vão usar muito oxigênio. Então, aquele ambiente vai ter pouco oxigênio, vai ser um ambiente mais anóxico, muita matéria orgânica, leva uma diminuição do oxigênio e mortandade dos peixes, por exemplo, tá? Daquele ambiente. Então, nas condições naturais, isso aqui é bem importante, tá, pessoal? É bastante informação, mas como a gente está, né, nessa condição online, a gente tem que falar todas essas condições aqui. Nas condições naturais de um sistema aquático não poluído, o material mais habitualmente oxidado pelo oxigênio dissolvido na água é a matéria orgânica de origem biológica, a degradação aeróbica, tá? Degradação aeróbica é quando você tem um ambiente aquático que ele não é poluído.
Então, o que é produzido de material orgânico é o natural daquele ambiente. As plantas vão morrendo, os fitoplânctons, zooplâncton, peixes, então você vai ter, obviamente, incremento de matéria orgânica, mas ela é autóctone, tá? O consumo de oxigênio por esses processos em condições naturais, ele vai ser compensado pelo oxigênio produzido na fotossíntese e pelo reabastecimento de oxigênio com a aeração da água, através do fluxo de água em cursos d'água e rios pouco profundos, porque você tem a aeração da água quando você tem velocidade corrente. A água não é estagnada no rio, ela tem uma velocidade corrente. Então, isso você vai tendo essa compensação. A água turbulenta facilita a oxigenação dela. Então, mesmo que ela tenha essa produção de matéria orgânica natural, com diminuição de oxigênio, vai haver a compensação porque você tem a velocidade corrente. Porém, a água que é estagnada, ela é parada, por exemplo, de um lago, né? Ou que está situada próxima ao fundo de um lago, né? O hipolímeno, de uma grande profundidade, quase completamente anóxica, sem oxigênio, devido à sua reação à matéria orgânica e à falta de qualquer mecanismo que possibilite sua reposição com rapidez, já que a difusão, possível forma de reposição de O2, é um processo muito lento. Então, nesses casos de água que não tem turbulência, aí você tem um ambiente totalmente anóxico, muita matéria orgânica, que são os pântanos. Tá? Os pântanos, é isso que acontece. Existem também substâncias que reduzem a quantidade de oxigênio no ambiente aquático. São os esgotos domésticos e os efluentes industriais, que são ricos em matérias orgânicas, né? Que são os que são produzidos, por exemplo, pelo agronegócio. Então, você vai ter esses efluentes que vão incrementar aquele ambiente com matéria orgânica e ela vai ter que ser degradada. E para ela ser degradada, se não houver uma compensação, como a gente falou no começo, não vai ter oxigênio. Vai ser um ambiente com pouco oxigênio, e sem oxigênio você não tem peixe, você não tem diversidade biótica, né? Maior matéria orgânica, maior taxa de respiração de micro-organismo, claro, para degradar. Então, o CO2 e metano, esse último é produzido exatamente a partir da degradação anaeróbica, que é quando você tem a produção de metano, que é que tem aquele cheiro ruim, é principalmente em uma demanda de oxigênio cuja disponibilidade é pequena devido à sua solubilidade bastante limitada na água. Esse cenário é o cenário de um pântano. Né? Você tem uma taxa de respiração muito alta, porque você tem muita matéria orgânica, a água é parada, é estagnada, então você não tem compensação, tem pouco oxigênio, muito CO2 e produção de metano. Tá certo? Por isso que pântanos, antigamente, os pântanos eram vistos como ambientes que não serviam para absolutamente nada e ainda produziam um cheiro ruim. Por isso eles foram degradados nos Estados Unidos. Qual a importância do oxigênio nos estudos de controle de qualidade das águas, tá? Então, processos aeróbicos de decomposição de matéria orgânica biodegradável em águas naturais de ETS, que são estações de tratamento de esgoto, né? Lodos ativados, lagoas aeradas, filtros biológicos, né? Tudo isso são processos aeróbicos de decomposição de matéria orgânica. São também bases para estudos de autodepuração. Eu vou falar um pouco sobre autodepuração. Padrão de classificação de águas naturais. Importante parâmetro na composição de índices de qualidade de água, também vou falar desses índices. Tratamento anaeróbico de efluentes. Base para a análise da demanda bioquímica de oxigênio, que é a DBO. Também vou falar sobre isso. Eu vou pular porque ficou muito pequeno, né, essas informações, mas isso não vai interferir porque a gente vai ver. O que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. Então, para vocês entenderem, eu vou dar essa tabela como exemplo, tá? Valores típicos de DBO. A DBO 5, porque demora 5 dias incubada, tá bom? Para poder ter os valores, tá? Isso é questão da metodologia, né? Para você obter os valores de DBO. De alguns efluentes industriais e domésticos que não tiveram tratamento. Então, eu tenho uma fonte poluidora, por exemplo, um esgoto doméstico. Eu vou ter uma demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, o tanto de oxigênio que eu vou precisar
ser utilizado daquele ambiente para poder degradar aquele esgoto doméstico, vai ser utilizado 300. No engenho de açúcar vai ser utilizado 1000. Curtumes, né, gente, de 1000 a 1500. Nessa aula é que a gente vai, essa aula a gente iria para o curtume, né? A gente ia conhecer o curtume aqui de Petrolina e observar a estação de tratamento deles, né? Mas veja quanto é produzido os curtumes, de 1000 a 1500 de DBO. É muito alto, né? Então, quanto maior a fonte poluidora, maior a minha DBO. São diretamente proporcionais. Muita matéria orgânica, muita DBO, tá? A construção de represas sobre áreas de florestas, eu falei isso para vocês na aula passada, que quando você tem uma construção de uma represa, você tem o alagamento lateral. Se você não tem, e antigamente não tinha essa preocupação, a supressão dessa mata, antes que o lago ocorra, você tem um incremento de matéria orgânica. E aí você tem a formação de um lago já com uma alta demanda de oxigênio dissolvido por um período de tempo, enquanto aquelas plantas estão lá, mas depois elas começam a morrer e aí você vai ter o quê? Uma produção de CO2 muito grande, de metano também, tá? Porque vai precisar de muito oxigênio, né? E vai gerar déficits altos de oxigênio naquele lago. E vai alterar toda a cadeia alimentar daquele local, tá? Então, os primeiros anos, logo após a inundação de um lago, de uma represa, vão corresponder ao período de maior demanda de oxigênio, para poder degradar toda aquela área que foi inundada, que estão as árvores ali e tal. O que se faz depois de um tempo que começou? Porque isso, inclusive, diminuía o tempo de vida de um reservatório, porque ele vai com o tempo se eutrofizando. Então, eles, depois de um tempo, né, de estudar, eles suprimiam essas matas. E hoje, o que a gente tem visto é a construção de represas sem esses lagos, que são as represas fio d'água, que eu vou falar mais para frente para vocês quando a gente estiver falando de represas, que foi a última que foi construída, com muita polêmica, né, a Belo Monte, que são represas fio d'água. Não tem o lago, né? Eu não sei exatamente para que serviria, se o lago é tão importante, né? Todas essas represas, enfim, são importantes exatamente porque tem o lago. As fio d'água, não sei se vale, né? O custo-benefício é tão importante, né? Porque você não tem o lago, não tem aquele acúmulo de água naquele local para abastecimento, para pesca, para lazer, inclusive, né, para todas essas as demandas né, que vão justificar a construção de uma represa, né? Se são fio d'água, realmente eu não entendo. Mas eu vou disponibilizar para vocês um vídeo mostrando a construção de Belo Monte e todos os problemas ambientais que ocorreram, tá bom? Acabamos de falar, né? A construção de represas sobre florestas tropicais, de concentração de oxigênio, que depois de um tempo, logo no começo você tem muito oxigênio e logo depois de algum tempo você já vai ter a diminuição de oxigênio, o aumento de matéria orgânica, de eutrofização, enfim, e toda a alteração do ambiente. Aqui são os galhos, né? A figura 2, né, a fotografia 2, vocês estão vendo após a construção de uma represa, o alagamento, né, em todas essas árvores, eram árvores, né, tudo isso é matéria orgânica. E também de adaptação desses peixes, né, nesses ambientes com baixas concentrações de oxigênio em ambientes tropicais, como eu falei para vocês anteriormente, né. Organismos aquáticos tropicais, eles têm menos oxigênio disponível do que os ambientes aquáticos de clima temperado, né? Porque a gente tem mais temperatura, maior degradação, maior quantidade de matéria orgânica, então é muita matéria orgânica para ser degradada, então usa muito oxigênio. Então, no ambiente tropical, por conta da temperatura, a gente vai ter um processo muito violento de decomposição, né?
Então, essa constatação assume importância quando se considera que nos lagos próximos ao Equador, a temperatura pode atingir até 38 graus Celsius. Eu peguei aqui uma temperatura de 27, né, como eu falei para vocês, mas mais próximo da linha do Equador, o autor, segundo o autor, ele diz que pode chegar a lagos com a temperatura de até 38 graus Celsius, é quase nada de oxigênio. Então, você tem aqueles peixes que se enterram, né, na lama e ficam ali durante um período até depois que vêm as águas, né, para que ele possa novamente voltar. Tem peixes que vão até a superfície e conseguem captar oxigênio da superfície, peixes pulmonados, né? Enfim, todas as adaptações dos peixes que a gente vai falar mais para frente. A decomposição da matéria anaeróbica, né, da matéria orgânica. Então, em baixa quantidade ou ausência de oxigênio, os micro-organismos anaeróbicos e os facultativos, né, que são aqueles que tanto faz ter ou não ter oxigênio, eles conseguem se desenvolver, principalmente bactérias, eles desenvolvem a degradação e a decomposição da matéria orgânica através de processos de degradação anaeróbica, né? E esse processo, ele requer uma demanda de oxigênio dissolvido muito grande, presente nesse corpo d'água, sendo em parte do carbono oxidada para CO2, e a parte restante ela vai ser reduzida em CH4, né? Que é o metano. Então, o metano e o dióxido de carbono, eles são produzidos dentro do ambiente aquático, são liberados no interior da massa de água e posteriormente para a atmosfera, resultando na remoção de carbono orgânico e na demanda de oxigênio do sistema. Como eu falei para vocês, a gente não imaginava, né? Eu acho que vocês também não imaginavam, que quando eu degrado um ambiente aquático, ele está interferindo nos resultados da atmosfera, do ambiente terrestre. Então, não adianta você, apesar da gente estudar esses dois compartimentos totalmente separados, né, o ambiente aquático do ambiente terrestre, eles estão interligados, né? Então, o metano e o oxigênio são liberados para a atmosfera, né? E esse processo que ocorre em pântanos, como eu falei para vocês, nos sedimentos de fundo são enriquecidos com matéria orgânica, assim esses corpos d'água eles são impactados pela poluição de resíduos orgânicos, tá? Não é raro você encontrar ao mesmo tempo condições aeróbicas e anaeróbicas em partes diferentes do mesmo lago. Isso é uma coisa interessante. Isso tem a ver também com profundidade, que foi aquela aula que eu dei a semana passada mostrando batimetria de um lago, que eu falei para vocês, as profundidades são muito diferentes. A gente joga no surfer e dão aquelas isolinhas mostrando a profundidade em cada ambiente, exatamente para ser utilizado nesse momento, né? Porque a profundidade é que vai influenciar tudo isso, né? Então, você não é estranho você encontrar condições aeróbicas e anaeróbicas dentro do mesmo corpo d'água diferentes, particularmente no verão, devido à ocorrência de estratificação térmica, né? Tá certo? Diferentemente, né, condições de hipoxia, ou seja, hipóxia ou hipoxia, que são diminuição do oxigênio, ou mesmo anoxia, que é quando você não tem zero, nada de oxigênio, podem ocorrer na superfície de lagos tropicais totalmente livres de poluição, né? Então, na região amazônica, com o vento e a chuva fria, que a gente chama lá, eles chamam isso de friagem, até em São Paulo a gente chama de friagem, quando vem uma frente fria e muda toda a temperatura, a gente fala em friagem, né? Que é essa queda de temperatura abaixo de 20 graus Celsius, né? Igual ou abaixo de 20 graus Celsius. Então, como você tem a queda dessa temperatura, há uma mistura total da massa da água de diferentes profundidades, com uma consequente redução da concentração de oxigênio nas partes superiores até os níveis de 10% de saturação. Isso também pode acontecer, ou seja, não necessariamente só pode ocorrer com relação à poluição, com o aumento de matéria orgânica, mas aqui foi um exemplo de dois ambientes que você tem pulsos de inundação em ambientes que tem plantas, né, que é a Amazônia e o Pantanal, e que nessa condição de friagem,
essa queda de temperatura, eles podem apresentar essa mistura das massas, né, essa desestratificação, na verdade, e com redução da concentração de oxigênio nas partes superiores até níveis de 10% de saturação. Esse fenômeno ele pode persistir por 3 dias, enquanto durar essa friagem, né? E é suficiente para provocar intensa mortandade de peixes e causar uma redução acentuada da população de fitoplâncton e zooplâncton. Né? Então, desfavorece uma comunidade, né? Que é a mortandade de peixes e também você tem a mortandade de peixe e também diminui, né, acentuadamente a população de fito e zoo, que também vai influenciar nos peixes que já estão morrendo por conta da falta de oxigênio e também morreriam por falta de alimento naquele local, né? Então, então você altera toda a cadeia alimentar. Então a presença de oxigênio dissolvido, né, em águas residuárias industriais ricas em material orgânico é desejável por prevenir a formação de substâncias com odores desagradáveis, né, que comprometem diversos usos de água, como por exemplo fonte de água potável ou meio de recreação. Então, muitas vezes esses locais ficam com essa água fétida, né, com produção de gás sulfídrico, né, e que tem que são aqueles odores de enxofre que a gente vê em alguns corpos d'água e que, dependendo das condições ali, se forem muito fortes, acabam inabilitando para uso, né, daquele ambiente aquático. No caso de ambientes que são utilizados para uso humano, né, água potável ou meio de recreação, tá? Aqui eu estou, né, só fazendo uma comparação entre um ambiente oligotrófico e um eutrófico que não é um eutrófico natural, mostrando que o oligotrófico ele vai ter uma diversidade maior, mas não necessariamente, que a gente já viu, né? Enquanto que o eutrófico ele geralmente tem espécies mais agressivas, uma biodiversidade mais baixa, né? Vai ter um alto crescimento de algas, aí você vai ter um boom de cianobactérias, né? Que se for um ambiente que é utilizado para balneário, vai ser impossibilitado de ser utilizado, porque você vai ter cianobactérias naquele local, né? Que podem produzir cianotoxinas e levar até a morte as pessoas, né? Como eu já contei para vocês. Ambientes eutróficos, como eles têm muita matéria orgânica, então aí você tem uma penetração de luz menor, menos oxigênio, maior produção de CO2, né? Altos índices de nutrientes, né? Tá certo? Enquanto que o oligotrófico é tudo o contrário. Então, mostrando, né, como é que se comporta aí um ambiente eutrófico e um ambiente oligotrófico em relação ao oxigênio, né? Enquanto que no oligotrófico você vai tendo menos oxigênio conforme você vai chegando mais para o fundo, mas no eutrófico, logo no começo, na parte do metalímeno, você já vai tendo uma diminuição drástica do oxigênio, né? Vejam que a diminuição é drástica, enquanto que no oligotrófico vai haver uma diminuição, mas ela não é drástica, como é no eutrófico, né? E no oligotrófico, essa diminuição ela vai ocorrer de uma forma mais branda e mais lá no fundo, né? Lá perto mesmo do sedimento, onde você tem atividade de respiração. Né? Como ela vai ser menor, porque vai ter menos produção de matéria orgânica, né? Então a quantidade de oxigênio no fundo geralmente ainda ocorre, né? Ela ainda é capaz de ocorrer se você não tiver produção de nenhuma matéria orgânica, né? Enquanto que no oligotrófico, né, você tem, inclusive nessa figura mostra o hipolime numa camada grande, né? É como se fosse uma serrapilheira, assim, fazendo uma comparação bastante grosseira, né, com o ambiente terrestre, mas é como se essas plantas, né, da mata ciliar, se tiver mata ciliar, e plantas aquáticas e fitoplâncton, elas vão morrendo e vão ficando tudo no fundo, né, formando camadas. Toda essa camada todinha vai ter que ser decomposta, né? E para decompor tudo isso, haja oxigênio, né? Haja oxigênio. Então essa figura é bem impactante, né?
Duas outras variáveis que vocês precisam colocar na tabela de vocês é a DBO e a DQO.